Boa tarde para todo mundo. Olá, já fiz o convite. Oi, Michele. Gente, todo mundo, oi, 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 Fê. Sabe o que Oi. acontece? Assim que entra, aparece, né? Pedir solicitação e tal. Mas depois que já tá dentro, eu não sei como é que faz. Eu não domino totalmente. Somos duas, menina. E eu tava É, aqui tensa e eu procurando, né? E tentando convidar. E eu sei que as pessoas colocam bota aqui fixo, alguma coisa. Enfim, a tecnologia da live ainda não faz parte da minha vida. não, mas aqui, isso aí eu vou aprendendo também, né? Fixar o tema, isso eu já sei. É só você enviar o comentário e fica apertando. Aí, Ah, A Anne com a gente também. Então, Anne, a vida de professor, né? A Anne vamos nos dar escrevendo. as mãos, né? Tá Oi, todo Mi. mundo nessa luta. Muito. Poxa, muito obrigada, viu? É uma alegria enorme Imagina, pra eu que te gente hoje. agradeço. Deixa eu tentar me Olha, ajeitar aqui, vou. mas eu que te Ajeita agradeço. aí. Posso te apresentar para quem está assistindo a Pode ir gente? falando, pode falar. Estou tentando só me ajeitar aqui, porque eu preciso Tá. de umas colas nesse tema, né? Mas pode falar. Olha, a gente vai ter um bate-papo aqui hoje com a Michele, que é nutricionista, formada pela Unirio, é doutora em ciências pela UERJ, é coordenadora do NUSANC, que é o Núcleo de Saúde Materna da Mulher e da Criança, né? Da É, Unirio. Da querida Escola de Nutrição da Unirio, que eu guardo com muito carinho no coração. E Michele, para quem não sabe, também já foi professora lá da FRJ de Macaé. E isso está com aí. a gente hoje aqui. Muito obrigada, Mi. Obrigada mesmo. A gente sabe que a rotina, a agenda é uma loucura. Nós tínhamos um encontro marcado na semana passada, mas aí por questões pessoais eu não consegui fazer e a Michele conseguiu encaixar a gente hoje para conversar um pouquinho sobre contaminantes ambientais e saúde da mulher. Para quem está ouvindo Isso. a gente, hoje, né, mês de junho, a gente fala de conscientização ambiental. E aí, quando a gente começou a papear, né, do que a gente ia fazer a live, eu sei que a Michele fala bastante sobre isso, fertilidade. Eu acompanho o Instagram dela e eu falei, Mi, você poderia falar sobre contaminantes ambientais, saúde da mulher? Ela topo. Falei, graças a Deus. E aí a gente Não, vai gente, conversar um pouco. isso. Na verdade, eu acho que a gente tem muitos alunos, né, aqui, né, Fê? Deve ter seus alunos aí da FRJ, né? E Uhum. com certeza tem uns alunos meus aí que já deram um olá. Eu e Fernanda, na verdade, a gente tem uma estrada longa, né, Fê? Assim, próxima, né? Próximas, na Uhum. verdade. Porque a gente fez mestrado e doutorado no mesmo lugar, né? Então, a gente vem de uma mesma formação, eu acho que de programação metabólica, que a gente até vai falar Sim. isso aqui, né? A gente trabalhou tanto no Uhum. mestrado quanto no doutorado com programação metabólica. Então, a gente, no mesmo lugar que eu digo é o UERJ, né? Não foi no mesmo programa, mas a gente ali se Bem conheceu pertinho. e fez amigos em comum. E aí, muito interessante, que nessa época que eu estava na FRJ Macaé quando professora, a Fernanda era professora na Unirio, Da Unirio. Isso aí. né, Fê? E É, aí, depois, acabei vindo para a Unirio e a Fernanda acabou indo para Macaé. Mas, trocamos. exatamente. Então, ou seja, nós duas temos aí carinhos em comum, né? Eu pela FRJ e você, com certeza, Sim. aqui pela Unirio. Então, foi um super prazer. Eu acho que era um desejo muito meu que a gente pudesse falar juntos, né? Juntas. E aqui representando os núcleos, que eu acho que também é uma formação nova das universidades, né? Uhum. Essa apresentação em formato de núcleo. Então, a gente, pelo menos aqui na Unirio, isso é novo e a gente tem tentado se fortalecer enquanto núcleo. Então, é muito bacana que esses núcleos possam também trabalhar juntos, né? E isso, esse encontro, essa live, essa possibilidade, né? São duas Sim. universidades diferentes que trabalham com a mesma temática e que unem forças, vamos dizer assim, né? Com Porque certeza eu que a costumo gente dizer que caminha aqui o juntas. Instagram é terra de ninguém, né? Sim. É, então, quando a gente traz um pouquinho da fala universitária, uma fala, eu acho que mais consciente, mais baseada em evidências científicas, né? A gente traz um pouquinho desse teor científico para esse mundo que é o Instagram, né? Com Com certeza. Então, muito certeza. obrigada, Fernando, pela oportunidade de estar aqui. Temos professoras nossas lá acompanhando também. Maria Lúcia. Ah, Legal. um beijo para todo mundo. Eu que agradeço. Você tocou aí num ponto importante, que a gente consiga unir nossas mãos, nossas forças,
por esse tema de estudo que eu sei que é uma paixão para mim, é uma paixão para você e é uma paixão para os alunos que caminham junto com a gente, que é a saúde materno-infantil, né? Então, acho que a live vai ser pequena para o que a gente tem para conversar, mas ao início, quem sabe aí a gente marca parte 2, parte 3, parte 5 e por aí a gente vai, né? É isso aí. Ô, Ô, Fê, Mi, e aí você me chamou para falar de contaminantes, né? Assim, foi. acho que contaminantes ambientais é um tema super atual, né? Eu acho que a gente tem artigos antigos, acho que sempre existiu, mas eu acho que a preocupação, né, com essa exposição de como a gente trata o planeta, porque não é só uma Uhum, questão de saúde do indivíduo, né? Então, eu sim. falo muito esse discurso porque as pessoas vêm com ideias fantásticas para resolver o seu problema, né? Uhum, Mas eu falo assim, tá, e o problema do planeta em si, né? E a Fernanda, assim como eu, tem filhos, né? E eu sempre falo isso, né, Fernanda? Quando eu fecho, assim, palestras, que eu sou convidada para falar do tema e tal. Eu falo, cara, eu tenho filhos, assim. Eu tenho uma preocupação no planeta que eu vou deixar sim. para esses meus filhos, né? Eu sempre me emociono até, nem eu falo muito. A Porque eu falo, maternidade transforma a gente, né? eu falo, cara, eu E tenho uma faz a gente preocupação olhar para amanhã, né? no que vai ficar, né? Então, É. assim, é um tema que começou a ser muito falado. Eu acho ótimo, assim, porque tem um impacto na saúde, mas tem um impacto muito grande no planeta, né? De um modo geral. E cada vez mais as evidências elas vão aumentando, né? Então, muitas das doenças que a gente vê hoje, assim, a gente começa a trazer uma responsabilidade de culpa, né, de parcela e Uhum, de causa, vamos dizer assim, para esses contaminantes ambientais. Então, assim, a própria obesidade, que hoje é uma complicação, vamos colocar doença mesmo, né, uma uhum, doença que assola grande parte do mundo e a nós também aqui no Brasil, a gente tem milhões de evidências dos contaminantes ambientais, e aí qualquer momento da vida você vai encontrar isso relacionando com o risco de obesidade. E aí, muita gente também, quando a gente fala disso, contaminantes, né? Toda vez que eu falo de contaminantes, as pessoas falam assim, Michele, mas é impossível, a gente vive num lugar, a gente vive, não né? E a dá para gente está ficar sem, né? exposto. É. É. E aí eu sempre costumo também fazer uma fala, né, Fernanda? Assim, escolha a guerra que você quer lutar, né? Então, é óbvio que não dá para ter tudo, não dá para a gente se isentar totalmente da exposição, mas a gente tem que escolher a briga que quer brigar, né? Em que briga a gente vai entrar. Então, eu costumo dizer que Uhum. depois que as pessoas ouvem assim um pouquinho, elas têm que escolher uma das coisas que a gente vai falar aqui e falar, cara, essa daí eu vou tentar. Essa daí, E de repente, Mi, dá para mim. eu acho que também o momento, né? A gente que trabalha com nutrição materno-infantil, esse momento chave dos primeiros 1.000 dias, para quem está ouvindo aí, que vai dali da fecundação, né, até os 2 anos, e hoje os estudos já estão falando até 3 meses antes, até mais de 1.000 dias, né? Mas fechando nos 1.000 dias aqui, seria muito importante a mulher, a família, focar nesse período quando a gente pensa em contaminantes ambientais, né? Para você começar, porque eu não sei se a gente tem também a live depois vai ficar salva, o que é contaminante ambiental? De repente, fazer uma definição aí para quem está ouvindo a gente? Tá. Na verdade, não por definição, né? Assim, a gente não Hum, consegue definir o que seria um contaminante ambiental, mas eu tenho exemplos de contaminantes, né? Esses exemplos eu vou elencar, talvez aquele que a gente mais ouça, enquanto nutricionista, que a gente mais uhum, briga, são pelos agrotóxicos, né? Então, eles são contaminantes, com certeza são dos que a gente mais tem evidência científica, que são os pesticidas, né? Quando a gente uhum, vai para o inglês, né? Fica em pesticida, mas que são agrotóxicos. E aí a gente vai ter oportunidade de falar aqui um pouquinho, né Fê? Aprofundar aí uhum, em agrotóxicos. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa tá esclarecido, sabe? Porque não se expor ao agrotóxico não é somente consumir orgânico. Consumir orgânico é uma parcelinha. Eu costumo brincar que nem é a minha uhum, primeira conduta, sabe? É, uhum, brigar pelos orgânicos, né? Então, é uma coisa que a gente precisa falar muito e que a gente está muito exposto. A gente pensa nos plastificantes, e aí quase tudo que a gente usa
tem plastificante, né? Então, por exemplo, hoje você não tá de óculos aí, eu também não tô. Mas a gente usa óculos, né? O meu tá aqui do ladinho, caso eu precise. Exato, Mas é exatamente. plástico, verdade. É isso. Então, assim, desde o óculos que a gente usa, né, Uhum. diariamente, desde do plástico de, sei lá, de boxe de banheiro, que a gente tá ali, desde a roupa que a gente vai para academia, que é sintética. Uhum, uhum, Então, a gente tem inúmeros plastificantes, que a gente também fala muito em bisfenol A, como se todo plástico, bisfenol A fosse todo plastificante. E não é, né? A gente tem outros bisfenóis e a gente uhum. tem os fitalatos aí nessa classe de plastificante, né? Que são extremamente prevalentes também no nosso meio. E aí é até importante falar, né, Fê? Porque a meia-vida do plastificante, ela nem é muito longa, são 28 dias, eu acho. A Hum. gente tem outros contaminantes que o grande problema é a persistência, é o quanto ele permanece no ambiente. Então, por exemplo, tem vários produtos químicos que já são proibidos o seu uso há anos e anos, mas como Uhum. eles permanecem no ambiente, a gente ainda exposto a Atingir. ele, tá? Entendi. Isso é diferente dos plastificantes, que a gente tem uma exposição menor. Mas menor em termos De uso, né? na verdade, de tempo de vida no ambiente. Uhum. Mas, em compensação, no nosso dia a dia, a gente se expõe muito mais a esse contaminante, tá? E aí a gente tem esses poluentes persistentes, que são os organoclorados, que são esses que, de alguns produtos químicos que já não se usam mais, né? Alguns proibidos já. Se a gente tiver uso, é clandestino, e a gente sabe que isso acontece, mas que os solos estão contaminados, né? E que a gente continua se expondo, porque estão aí nesses solos, e os metais pesados, né? Uhum. Até foi muito legal, Fê, que você divulgou aí a live, e aí um grupo da UFRJ aqui do Rio, do projeto Pipa, repostou, né? Acho que repostou do meu, eu não lembro mais. E eu até falei com eles, porque é um projeto que eu adoro, que é um projeto que estuda contaminantes e o impacto Que desses legal. contaminantes na saúde do bebê. Ai, que Não sei se maravilha. você conhece aí Não alguém conheço, do não. projeto Pipa. Não? Uhum. Não. Não. Depois eu Legal. vou fuxicar lá no Instagram. Fiquei Pois feliz é. aqui. E aí eu respondi para eles, eu falei assim, gente, que felicidade vocês me repostando e tal, porque eu super admiro esse trabalho, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz com o contato, não sei se elas estão por aí. Elas que eu tô dizendo, não sei nem se são elas ou eles, né? Aham. Mas o pessoal do projeto. Então, e aí a gente já começa a ter esses estudos pontuais. Esse é um estudo no Rio de Janeiro que estuda contaminantes, é o PIPA. E aí o que eu ia dizer em relação ao PIPA é que eles estudam aí metais pesados, né? E a gente tem muito, quando eu falo aí de saúde infantil, por exemplo, contaminação Uhum. com tinta, né, Fernando? Então, para as pessoas Sim. entenderem um pouquinho de onde está, né? Nós, por exemplo, os adultos, a gente vai ter muita contaminação por metal pesado, até mesmo na água que vem em casa. Mas a gente tem, por Sim. exemplo, no peixe que a gente come, que talvez seja a grande fonte que a gente fala, né? Então, esses metais pesados acabam contaminando os alimentos. E as crianças têm muito também essa contaminação por metal pesado no ambiente. Então é muito legal. Ano passado teve, e eu acho que. Não me lembro exatamente quem foram os organizadores, tá? Mas eu lembro que a UFRJ Rio estava envolvida. Um seminário aqui no Rio, também não lembro se é seminário, congresso, mas um evento, gente, acho que é seminário, que era de contaminantes em saúde materna e infantil. Hum. Foi muito legal, não sei se você ficou sabendo, porque eu só fiquei sabendo em cima da hora. Eu lembro que eu estava na UERJ num evento, e alguém falou assim, Michele, você vai? Eu falei, vou aonde? E aí falaram, no contaminante. Eu tinha uma banca de tarde, sei lá o que era. Eu liguei, falei assim, olha só, não vou mais. Saí correndo pro evento, cheguei lá e inventei outro nome, entrei com uma inscrição de outra pessoa, era de graça, gente, senão eu não faria isso. Mas entrei com inscrição de outra pessoa e entrei, porque eu falei, gente, eu preciso assistir isso. E foi lá na Academia Brasileira de Medicina. Enfim, e aí foi onde eu conheci o PIPA, porque eles mostraram vários trabalhos de contaminação. E aí, muito interessante, vou dar um exemplo. Eles falando que eles fizeram um mapeamento de onde seria essa maior fonte de contaminação em crianças. E Uhum. sabe onde é que era? Na verdade, nos brinquedos descascados. Também não sei se foi o PIPA, tá, gente? Algum projeto que foi apresentado. Nos brinquedos descascados das praças públicas. Brinquedos, sei Que lá, como é usa que chama aquilo? tinta barata, Gira-gira, né? Uhum. balanço, Uhum. escorrega. Então, ali os brinquedos descascados, a criança tinha esse contato
com o metal e com a própria tinta, né? Então, Uhum. eram esses brinquedos, por exemplo, de creches, de Sim, escolas. Então, foi um local que eles identificaram como a maior fonte de contaminação para as crianças. E imagina se a gente pensa nisso, né? sim. A gente leva a criança para brincar, a gente está feliz da vida que a criança está brincando, né? E isso passa a ser uma grande fonte de contaminação. Então, isso pensando nas crianças. Então, eu falei pra caramba aqui, então deixa eu recapitular. Mas, de um modo geral, eu estou falando nos agrotóxicos, eu estou falando nos plastificantes, eu estou falando nos metais pesados, estou falando nos poluentes persistentes, né, de ambiente, que incluem outros perfluoratos, dioxinas, não importa muito. Mas seriam esses, né, os contaminantes. E aí, Mi, a gente está fazendo assim, para fazer um círculo para quem está ouvindo a gente está no mês de conscientização do meio ambiente, né? E a gente está aqui falando de todos esses exemplos que você deu estão aí e ficam, né, nesse meio ambiente. E a gente pode também citar daqui a pouco da campanha desse ano da SMAN, que é a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que vem com esse apelo de apoiar a amamentação por um planeta mais saudável. E eu sei que tem artigos já, e o próprio dossiê da Abrasco, que é de 2015, eu não me lembro, que mostra resultados de estudos falando da contaminação desses exemplos de substâncias que você deu no leite materno. Então, destaca a importância, você falou assim, a gente tem que escolher a briga que a gente vai, que briga a gente quer entrar, né? E aí, o momento que a gente vai ter que escolher ter hábitos um pouco mais, vamos dizer assim, mudanças um pouco mais radicais, às vezes, ou mais significativas, para que a gente não impacte de forma tão negativa o desenvolvimento de um ser humano, né? Sim, sim. Os estudos que porque assim, não é minha área, né, de estudo. E aí eu tô mais feliz ainda, porque eu sei que você estuda bastante, então eu tô aqui mais como aluna, tô com caderninho e caneta para Imagina, anotar. imagina. Mas eu, quando fui procurar, assim, informações gerais de artigo, eu vi muita coisa relacionada a câncer. Eu não sei se é a forma como os autores acabam dando destaque para os seus resultados, mas eu senti falta de coisas mais metabólicas. Você mesma citou da obesidade, né? E eu vi muito foco em câncer, 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 mesmo nos artigos de revisão da literatura. Ô, E Fê, olha aí, só. me explica Eu um ia dizer o pouquinho. seguinte, nesse Ah, aspecto aí de como a gente busca, isso é muito interessante, porque quando a gente vai buscar os artigos, talvez se eu for ler sobre poluentes, eu vou encontrar determinados artigos, mas que vão referenciar esses outros. Mas uhum, na maior parte das vezes, a gente vai achar esses artigos quando eu faço uma busca por bisfenol, fitalato, entendi. Tem que ir pela classe, né? glifosato, isso. Mas aí eu te digo o seguinte, qual é a grande questão que a gente sempre fala? Ninguém está exposto a um contaminante só. Só. Uhum, Então, isso é sempre uma reflexão que a gente faz, porque assim, eu talvez mostre um artigo e eu falei assim, olha só o impacto que ele teve, esse contaminante específico, né, isolado, ele está causando isso. Então, e aí quando você fala metabólico, a gente tem trabalhos, por exemplo, com o próprio bisfenol, não só de exposição, porque às vezes as pessoas, eu sei porque ano passado, por exemplo, eu dei 2 ou 3 palestras nesse tema, e aí eu sei que é uma pergunta que as pessoas fazem, né? As pessoas falam assim, como é que vai quantificar isso? Eu e lembro ele que tá na moda também, né? Falar de BPA tá na moda, né? Mas eu falo assim, eu acho que até um aluno meu uma vez falou assim, professor, como é que sabe que é disso, né? Se meu marido sair dali do quarto por ouvir, você fala, como é que vai quantificar isso? Que bobeira, né? E aí, muito interessante que a gente começa a ter trabalho, gente, assim, muito bem desenhados. Então, não é exposição. Ninguém perguntou se você botou a marmita que você leva para o trabalho, Uhum. no plástico ou no vidro. Não é isso. Então, a gente começa a ter trabalhos, por exemplo, com a quantificação de bisfenol urinário. Vou te dar um exemplo de estudo metabólico. Então, a gente tem um artigo, por exemplo, que ele dosa bisfenol urinário nos trimestres gestacionais e depois ele dosa ao nascimento, tá? O bisfenol urinário. E aí vai acompanhar essas crianças até 7 anos, se eu não me engano. Uhum. Então, ou seja, é até uma idade pré-escolar, né? Sim. Vai para frente. E o que eles correlacionam? Então, é óbvio que quanto maior é a minha exposição ao bisfenol, maior é a concentração de bisfenol urinário. Óbvio que, né, gente, tem uma ressalva aí.
a gente armazena os contaminantes, né? A gente acumula os contaminantes em tecido adiposo. Então, isso é um problema muito grande, né? Porque quando a gente fala em obesidade, essas pessoas tendem a estar mais expostas por contaminantes, porque elas têm maior concentração de tecido adiposo e elas acumulam mais esse contaminante, né? Então, esses trabalhos, eles também precisam ser controlados quanto ao percentual de gordura, vamos dizer assim, do participante, tá? Então, eles viam que quanto maior a exposição desse bisfenol urinário, maior era, e aí sem considerar a obesidade, então não tinha obesidade, mas maior era o risco de obesidade nos filhos lá na frente, nessa idade pré-escolar. Então, como que eles viram? Lá na frente, quando eles avaliaram essas crianças por circunferência de cintura e dobra, foi subescapular e precipital, eles viram valores aumentados, relacionando então com o risco aumentado de obesidade. Então, a gente tem alguns trabalhos metabólicos, e aí, Fernanda, assim, eu posso te pontuar vários que começam a dizer, e aí é importante a gente saber isso. Por quê? Eles mostram o mecanismo pelo qual isso pode acontecer. Tem um contaminante que eu esqueci de falar, porque na verdade ele não é o contaminante, é a situação, que é a poluição do ar. Né? Então, a gente tem vários trabalhos aí com poluição do ar. E aí, por que eu lembrei disso, né? Porque a gente tem trabalhos mostrando que essa exposição, ela começa ela tem relação, ela tem um desfecho final desfavorável. Por quê? Porque aumenta o estresse metabólico, estresse oxidativo. Ela aumenta a inflamação. Por que isso é muito importante? Porque a partir do momento que eu sei qual é o mecanismo pelo qual ele causa o efeito, aumentando o estresse oxidativo é causando inflamação. Beleza, então o que eu vou fazer com a minha paciente, com a pessoa que eu estou ali lidando, né? Eu vou tentar minimizar isso. Então, ok, vou tratar um estresse oxidativo ali, vou tratar uma inflamação ali, tentando minimizar o efeito desses contaminantes. Então, a gente já tem esses caminhos. Quando você fala em termos de consequências, maiores consequências sendo para o câncer, depende, obviamente, de que contaminante eu estou falando. Quando a gente fala, por exemplo, de agrotóxico, eu te pontuo, na verdade, não só o câncer, a gente fala em câncer, a gente fala em infertilidade. Infertilidade, então, ele aparece para inúmeras coisas, né? Para todos esses contaminantes, mas câncer, infertilidade, alteração do sistema imunológico, então doença autoimune, obesidade, né, que eu já tinha dito, puberdade precoce, então isso também tem sido muito discutido, né? Então, a puberdade precoce, né, com essa exposição e aí de agrotóxicos, né, principalmente, e distúrbios de comportamento. Então, também se fala em TDAH, né, e hiperatividade, e até mesmo autismo. Então, a gente tem também trabalhos mostrando... e aí, o que é difícil aí nesse trabalho até que eu vou citar? Porque ele está relacionado com a proximidade do local onde se faz aquela agricultura. Então, mulheres que moram muito perto de plantações que fazem uso de agrotóxicos, os filhos têm, sei lá, 2 a 4 vezes mais chances de ter autismo. Entendi. Isso seria, para quem está aí ouvindo a gente, se você puder explicar, porque muitos deles atuam como reguladores endócrinos, né? Que para quem está ouvindo a gente é como se fosse um hormônio. Quando você citou da puberdade precoce, está relacionado não só com a menarca, né? Mas aparecimento de pelos em crianças. Eu vi um trabalho com 6 anos, de crianças médias de 6 anos. Então, você explica um pouquinho para a gente como é que eles funcionam, entre aspas, como hormônios? Isso. Na verdade, talvez a pessoa não ouça muito o termo de contaminante, mas ela talvez já tenha ouvido o termo de disruptores endócrinos, né? A gente chama de disruptor endócrino, por quê? Porque esse contaminante, o que ele vai fazer? Ele imita o hormônio natural do nosso corpo, se eu falar de maneira bem simples. Só que ele não atua como esse hormônio. Então, ele ocupa aquele receptor, ele simula aquele hormônio natural do nosso corpo, mas ele não exerce aquela ação. E aí, por feedback, como é que o nosso organismo responde? Precisa aumentar esse hormônio. E ele vai e aumenta a produção daquele hormônio. E aí, citando, por exemplo, o estrogênio. Então, quando a gente fala, por exemplo, em puberdade precoce, ou quando a gente fala de câncer, são principalmente esses cânceres hormônio dependentes. Tá? Talvez, por exemplo, tem uma publicação da Academia Americana de Pediatria, vou citar ela depois, mas ela coloca nessa lista de contaminantes o nitrito e nitrato.
que não é bem um contaminante, não é contaminante, né? É um contaminante de adição lá no alimento, né? E que está relacionado com vários tipos de câncer, e não só os cânceres hormônio-dependentes. Mas explicando essa ligação do disruptor endócrino, seria isso, né? Ele se liga ao receptor, mas ele não exerce a ação. Então, ele exige que o meu organismo aumente a sua produção de hormônios. E eu tenho, então, uma hiperprodução desse hormônio que pode, então, desencadear esse efeito. Ou seja, ou ele hiperestimula ou ele bloqueia, porque ele se liga naquele receptor e você não tem a ação do hormônio e acabou. Né? Então, são os efeitos que a gente tem dos disruptores endócrinos, e isso tem sido colocado aí muito claramente na literatura. E os disruptores endócrinos, eles são obesogênicos. Uhum. Né? Então, se você puder falar, até quando as pessoas me falam isso, mas será que tem tanta evidência assim? Eu falo, cara, claro que tem. A própria Academia Americana de Pediatria, ela tem uma publicação que ela fala de aditivos alimentares, na verdade, de contaminantes e saúde da criança. E nessa publicação dela, ela cita aí, eu vou até pegar quais são, os bisfenóis, o fitalato, os perfluoroalquilas, o perclorato, o nitrito e o nitrato, que era o que eu tinha, sabia que eles tinham colocado. E eles colocam as ações, né? Como que eles poderiam agir. E aí, para todos, aparecem como disruptores endócrinos, e aí levando a atividade obesogênica, a estresse oxidativo, a cardiotoxicidade, ou seja, aumento da chance de doença cardiovascular, câncer e distúrbios da tireoide. Então, isso em publicação de 2018, se não me engano, essa publicação da Academia Americana de Pediatria. Ou seja, a gente tem aí instituições, né, oficiais, vamos colocar, que já reconhecem, né, o impacto desses contaminantes, né? Isso é uma coisa interessante também, né? Quando você vai olhar o número de trabalhos, assim, ou de onde vêm os trabalhos, você vê Estados Unidos e Europa liderando o ranking científico dos artigos que publicam sobre os efeitos dos contaminantes ambientais de uma forma geral, né? E aí você Mas sabe por quê, né? Então, mas aí você vê pouco no Brasil. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê o Brasil. Aí eu queria que a gente comentasse um pouco. O Brasil pesquisando, vamos dizer assim, pouco esses contaminantes e consumindo muito. Mas por que será que a gente pesquisa pouco, né? Justamente Conflito existe um incentivo contrário, né? Para essa pesquisa. Se eu falar em relação a isso, assim, isso é tão... As pessoas falam assim aqui no Brasil, mas isso aqui é sem BPA. Gente, primeiro que a única lei que a gente tem de BPA é ser isento de BPA em produtos destinados ao público infantil. Então, ok, mamadeira, por exemplo, é isenta de BPA. É isenta de BPA por lei. Quando você vai comprar uma mamadeira, tá lá naquela caixinha e tá lá escrito sem BPA, não é nenhuma... ele não tá te fazendo nenhum favor, ele tá cumprindo a lei, entendeu? O primeiro ponto. Travou aí que apareceu aqui sem bateria. Um detalhe da pessoa. Eu vou puxar aqui um carregador. Então, na verdade, ele não está fazendo nenhum favor para você. Ele está cumprindo a lei, né? Que é não ter... Calma, não gente, ter BPA em produtos infantis. Que é não ter o BPA. Mas ele só tem essa lei aqui no Brasil para produtos de origem que vão ser destinados ao público infantil. Ou seja, nós adultos, não tem problema nenhum, a gente pode se expor. Né? Isso é a opinião deles, a gente não tem nenhuma lei para isso. Fora que a gente tem para BPA. Mas a gente sabe que existe, por exemplo, BPS, BPF, né? Então, bisfenol A, pronto, é um tipo de bisfenol. Mas a gente tem todos os outros. E a gente vai continuar exposto a esses outros, tá? E aí, ele tem os mesmos efeitos. Desculpa te interromper. Ele tem os mesmos efeitos em termos de programação metabólica? Sim, muito bom. Na verdade, a gente tem menos artigos científicos, mas os que a gente já tem, eles mostram os mesmos efeitos. Então, ele é tão prejudicial quanto o BPA, tá? Fora que o ano dessa lei, né? A gente tem isso aqui recente no Brasil. E aí foi muito engraçado, Fê, que uma vez eu fui ler mais isso a fundo e aí encontrei um projeto de lei que solicitava a retirada, então, de BPA de todos os produtos plásticos. E esse projeto de lei ficou no meio do caminho, ele nunca foi à frente. Então, isso para BPA especificamente.
Quando você vai para fitalatos, eu acho que isso aí é pior ainda, porque assim, aqui no Brasil a gente não tem nem a obrigatoriedade de declarar o fitalato. Então, às vezes a gente pega, e onde é que tem muito fitalato, gente? Nos cosméticos. Então, eu vou voltar aqui, Fê, mas deixa eu fazer uma fala, porque para eu não esquecer, você comentou isso lá atrás, que é o seguinte: todos nós somos expostos, né? Mas eu não tô grávida, acho que Fernanda também não, né? Eu te contar uma notícia bombástica aqui, acho que não, né? Fazer online, eu não sei, não. Ai, ai. Alguém me falou ontem assim, Michelle, acho que não chamam a gente para fazer mais trabalho e tal, porque a gente pode ter filho. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tenho 3 filhos. Quem é que acha que eu vou ter mais filho ainda? De jeito nenhum. Mas olha só. Então, quando a gente... já até me perdi no que eu ia dizer, gente. Me salva aí. Vou falando dos metais. Acho que você ia falar dos cosméticos, né? Onde a gente encontra. Pronto. Desculpa, gente. Quem me conhece sabe que eu sou meio doidinha. Dos cosméticos. Aí, olha só, você falou assim, que é um momento da vida muito importante, né? Então, todos nós estamos expostos. Mas eu não estou grávida, Fernanda também não. Minhas células já estão todas aqui formadas, está tudo bem, né? Quando a gente fala desses momentos, que são momentos críticos de desenvolvimento, como a gente gosta de dizer, né, Fê? Por quê? Porque é um momento que a gente tem multiplicação celular, formação de novas células, essa plasticidade celular, é onde o efeito pode acontecer. Então, por isso, o momento da gestação e a primeira infância, ela se torna, esses momentos se tornam os momentos de maior risco, né? Para essa exposição. Então, eu sempre falo isso, assim, ok, a gente usa maquiagem, né? Sei lá, usa base com protetor, usa esmalte, usa um monte de coisa. No momento da gestação, é aquele momento que eu falo assim, a prioridade é não usar, é não se expor. Quem tem condição... Ou comprar produtos, né? Vai comprar produtos que são isentos, né? E aí, Fernanda, a gente percebe, eu costumo dizer isso, a gente percebe que isso tem sido mais interesse da literatura e da população quando você começa a ter o acesso a esses produtos de maneira mais fácil. Hoje, a gente tem loja no shopping, gente. Tem. Não é? Tem farmácia, grandes farmácias que vendem. Entendeu? Então, eu não preciso mais daquela lojinha de produtos naturais, eu não preciso ser mais natureba sabe? E off para conseguir isso. Não, hoje na lojinha do shopping, mega lojona, você compra. Então, o acesso tá mais fácil, né? E aí eu falo, é um momento que mas isso aí, essa maquiagem é horrível, não dura nada. Eu sempre brinco, com certeza, eu concordo plenamente, né? Eu uso lá um rímel que chega no final do dia, eu tô com panda. Meu marido fala, se chorar, vai borrar. Ele falou, o que aconteceu aí? Você tá com panda, né? Que quando chega no final do dia, tá tudo derretido aqui embaixo. Eu falo, gente, é a maquiagem do dia a dia, porque, cara, eu uso todo dia para ir trabalhar, eu não posso me expor todo dia. A nossa maior fonte de contaminantes ambientais são os parabenos. E onde estão esses parabenos, né? Esses produtos químicos? Nos cosméticos que a gente usa, e aí que eu falei parabenos aqui, mas são tem fitalatos, tem tudo, né? E nos medicamentos que a gente toma, né, Fê? Sim. Então, isso eu também falo sempre. Aquelas pessoas que tomam remédio sem necessidade. Por qualquer coisa. Que talvez não seja remédio, seja suplemento, sei lá. Eu tô tomando suplemento aqui porque, afinal de contas, não tem problema nenhum. Falo, cara, você tá tomando veneninho todo dia, né? Então, acho que a gente também tem que ter essa preocupação, né? E aí, quando chega nesse momento então, da gestação, eu falo, cara, escolhe o esmalte que não tem. Toluenos, né? Que não tem parabenos. Ou vai ficar sempre pintar esmalte. Pintava toda semana, vai pintar de 15 em 15 dias. Vai se o esmalte é caro, compra um e usa para momentos especiais, né? Com certeza. E aí o que eu falo da maquiagem, vai ter um festão, vai ter um casamento, gente, nesse dia tu põe a tua melhor maquiagem, um dia, ninguém, né? Agora, todo dia, não, todo dia... Não. Tem um comentário aqui, Mi, a doutora Neuza Anjos Sampaio, ela está colocando que, concordando, né? Concordando com a fala e dizendo que ela percebe que as gestantes com cabelo feito, maquiagem, né? Então, é isso. Ela até coloca aqui equilíbrio, né? Não é o abolir da vida, né? É escolher os momentos e reduzir o uso se você não pode aderir 100% dos produtos que são naturais, né? Vamos dizer assim. E Fernanda, eu acho que a gente tem um erro muito grande, e enquanto profissional de saúde eu percebo isso, e se algumas das meninas que tiverem aqui, se algumas foram as que atendem comigo lá no ambulatório,
que a gente acha que a pessoa não vai fazer. Muitas vezes a gente transfere para o outro aquilo que a gente Não faz ou não faz, né? é. Ou seja, que a gente consegue ou a gente não consegue. É natural a gente fazer isso. E por que eu falo isso? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu até me considero que eu tenho bastante preocupação. Né? Algumas pessoas aqui no Rio brincam, a Patrícia, né? A Padilha aqui na PJ, ela brinca comigo, Mi, olha, você veio aqui almoçar com a gente, mas tem ultraprocessado, tá? Desculpa. E uma vez ela falou isso pra mim, e o almoço que eles tinham preparado tinha milho. E ela estava super preocupada porque tinha milho de lata. Eu falei, Patrícia, pelo amor de Deus, né? Nem tanto. Mas as pessoas até acham que eu sou um pouquinho doente em relação a isso. E não sou, né? Eu já me acostumei. Mas quando eu falo que existem pessoas, pacientes, né? Que eu olho e falo assim, gente, essa pessoa, se eu sou já uma pessoa preocupada, imagina quando se conhecer essa pessoa, porque essa pessoa é 100 vezes pior do que eu. Então, por que eu falo isso? Porque a gente tem milhões de alternativas, né? É produto de limpeza que a gente usa em casa, que a gente poderia fazer em casa, em vez de comprar esses produtos de limpeza que são cheios de contaminantes, que vão para nossa roupa, que a gente veste depois, né? Que a gente lava o nosso copo e que a gente bebe depois. E assim vai, né? A gente poderia, mulheres na época, né, vou dizer em todas as mulheres de modo geral, o coletor. Um coletor menstrual, porque na verdade naquela película plástica, né, que a gente tem ali no absorvente. No absorvente, no interno ou no externo. Eles têm plástico ali em contato. Aquele perfume, né? Que causa alergia, aquela substância química ali é tenso. Exato. Então talvez sejam mudanças simples. Assim, eu não sei, eu já não menstruo há 7 anos, né? Porque foi emendando filhos e depois eu coloquei DIU, então nunca mais menstruei. Mas as pessoas que usam... Mas é hábito, Mi. Depois que você começa a ótimo. fazer hábito. Então, elas dizem que é ótimo, eu não vejo ninguém incomodado. Então, acho que é uma mudança de hábito, sabe? E aí, quando a criança nasce, a gente fala, protetor de seio. Aí usa aquele protetor de seio que a gente compra, né, na farmácia e tal. É a mesma coisa, ele também tem ali contaminante, né? Então, já vendem aqueles discos de algodão, por exemplo. Você usou, sujou, lavou. Então, é de tecido, sabe? É a fralda da criança, né? Então, usar, por exemplo, fraldas mais ecológicas, né? Então, são algumas coisas que a gente pode fazer nesse momento da vida. E aí, às vezes, hoje em a Sandrinha tá aí e ela brincava Sandrinha comigo. Tá aqui? Falava assim, pelo menos estava no começo, não sei se ainda tá. Que é uma amiga nossa em comum. Ela brincava que quando meus filhos eram pequenos, eu só deixava eles beberem água, né, de garrafa de vidro. E aí, na garrafa de vidro, eu escolhia as marcas, né? E elas me zoavam muito, as Michelle, mas o que é isso? Eu falo, gente, eu sei que as águas são contaminadas. Meus filhos, isso era uma época que eu tinha que usar para mamadeira e tal. Eu falava assim, eles usam pouca água. Eu tenho condições de priorizar. Até 2 anos de idade, eu vou priorizar a água que eles bebem. Hoje não, hoje em dia eles fazem qualquer coisa, né? Mas até 2 anos de idade, eu entendi que se eu podia... Você faz, né? Eu vou fazer. Então, por isso que eu falo assim, não dá para fazer tudo, né? E vou dar um exemplo simples. Eu faço tudo isso e tenho tatuagem. Eu tô me expondo diariamente, né? Eu brinco que meus filhos não consomem de corante na comida, eles fazem na pele, porque eles brincam de se pintar. Então, assim, a gente tem que escolher. Agora não dá para fazer tudo, né, Fê? Assim, eu me exponho na maquiagem, eu me exponho na comida, eu me exponho na roupa que eu uso. Aí não dá. Ô, Mi, eu vou fazer uma pergunta para você, para a gente não esquecer de falar, mas antes, aproveitando essa nossa fala aí, a gente vai fazer essas escolhas e vamos aproveitar esse momento para valorizar as pequenas empreendedoras. Porque na região de todo mundo aí, tem mulheres que são artesãs, mulheres que fazem produtos naturais, desodorantes, sabonetes, todos esses produtos que a gente está falando aqui que são livres desses contaminantes, que vocês não só estão valorizando saúde, mas também valorizando o mercado local, valorizando a mulher que é empreendedora, né? Então, assim, fazendo ali o dinheiro rodar de uma melhor forma, né? Mas eu não queria que a gente está aqui papeando, esquecendo da hora, o Instagram vai cortar a gente daqui a pouco. Não, gente, quando começou eu falei assim, eu vou ter que arrumar o que falar, porque eu não vou ter o que falar 1 hora. Eu anotei algumas coisas aqui que eu falei assim, eu não posso ficar
calada, né? Eu tenho que perguntar algumas coisas para a Michelle. Mas eu queria só que você comentasse sobre infertilidade, que eu sei que é algo que você estuda bastante e é uma situação que preocupa, né? Envolve saúde mental da mulher, isso envolve ali aspectos familiares e você que estuda esse tema sabe que esse tipo de contaminantes influenciam, né, na fertilidade feminina. Você Sim. explica pra gente um pouquinho? Tá. Deixa eu fechar isso, então. Assim, falando um pouquinho de saúde da Tá. mulher, né? Que a gente acabou indo, então, para tudo, né? Eu acho que a gente tem mais evidências, Fernanda, assim, para infertilidade, isso muito claramente. Qual é o mecanismo? Na verdade, são vários mecanismos, né? Assim, infertilidade é uma... não é doença, né? Mas é uma condição que, de Uhum. base, ela tem o estresse oxidativo, né? A maioria dos artigos, eles colocam o estresse oxidativo linkando aí a causa da obesidade. Então, eu tô falando de obesidade levando a infertilidade. Ah, tá, mas a obesidade leva a estresse oxidativo. Né? Padrão alimentar, né? Então, assim, a gente tem padrões alimentares, ricos em, por exemplo, carboidrato de alto índice glicêmico, rico em proteína de origem animal, rico em lipídio, estão associados à infertilidade. Uhum. Mas por quê? Porque também aumentam o estresse oxidativo. Então, a gente tem a maioria dos trabalhos de infertilidade, sejam em homens ou mulheres, eles apontam aí o estresse oxidativo como elo. Tanto é que quando a gente fala em melhorar a fertilidade de um casal, a gente sempre pensa num estado nutricional, né? Então, reduzir peso corporal no caso de excesso de peso. E a gente fala em aumentar os alimentos antioxidantes. Então, eu falo aumentar e em alguns trabalhos até as suplementações. Então, Uhum. aumentar os nutrientes antioxidantes, vitaminas A, C e E, selênio, né? Então, os nutrientes antioxidantes. E a gente tem NAC, né? N-acetilcisteína, carnitina, entre outros que aparecem aí também como positivos e que são sempre com foco de melhorar o estresse oxidativo, melhorar a disfunção mitocondrial e reduzir a inflamação. Né? Uhum. Basicamente, assim, a gente melhora a infertilidade. Quando eu disse para você lá atrás, lá no começo da nossa live, que a gente já tem artigos mostrando que o mecanismo pelo qual essa poluição do ar, essa exposição ao plástico, essa exposição a agrotóxicos, ela aumenta o estresse oxidativo, a inflamação e a disfunção mitocondrial, ela naturalmente está aumentando o risco de infertilidade, tá? Uhum. Um outro aspecto que eu posso colocar aí é a própria desbiose. Toda substância química, ela vai aumentar a nossa chance de fazer desbiose, né? E aí, Uhum. isso, por exemplo, tem uma relação com a endometriose. Por quê? Porque a gente tem bactérias intestinais chamadas estrobolomas, que o que elas fazem é metabolizar o estrogênio. Quando a gente tem disbiose e a gente tem uma disfunção então intestinal, né? E a gente tem aí uma alteração desse estroboloma, a gente pode alterar essa produção de esse metabolismo do estrogênio e a gente aumenta o Uhum. risco de endometriose. Se eu pensar, Uhum. então, né, nesse caminho, também seria um caminho pelo qual essa exposição poderia levar, por exemplo, à endometriose. Então, dentre aí, se eu falar no assunto de saúde da mulher, bifenis polibromados, fitalatos e agrotóxicos, né, pesticidas, eles estão muito relacionados com endometriose. Tá? E aí, fechando esses dois. E a gente tem trabalho de endometriose mostrando gerações. Então, 2, 3 gerações por esse mecanismo. Ou seja, Mesmo. hoje você tem e o seu filho pode ter porque você se expôs a esses contaminantes, tá? E aí, sim, óbvio que isso aí também vai interferir na fertilidade, né? Porque quando a gente fala lá de fertilidade, a gente precisa do equilíbrio, né? Hormonal, Uhum. estrogênio, testosterona. Então, toda vez que eu tenho alteração hormonal, eu altero, né, o meu padrão de fertilidade. Então, por exemplo, a gente tem trabalhos mostrando também que eles alteram a função de receptores de progesterona, os contaminantes. Então, isso também seria um mecanismo pelo qual eles afetam as funções reprodutivas, tá? Se eu pensar Nesse nesses mecanismo. aspectos. Sim. E aí a gente está focando, obviamente, aqui na mulher e na criança, mas quando fala de fertilidade também, o homem é muito Ah, é. afetado
Porque, né, porque, culturalmente as pessoas sempre colocaram a culpa na fertilização da mulher, né? Mas não esqueçamos que os homens também sofrem com os Sim, mesmos efeitos que a Michelle tá é. comentando, né? Esses Tem algum... efeitos que a gente fala em disfunção de reprodução é em mulher e homem, né? Porque quando eu falo aqui de estresse oxidativo, Uhum. inflamação e disfunção mitocondrial, é o mesmo mecanismo pelo qual o homem apresenta infertilidade. Então, isso que aconteceria em mulheres acontece também nos homens, com certeza. Ô, Mi, pra gente fechar, você quer comentar mais alguma coisa? Eu sei que as pessoas gostam muito de dicas, né? Sempre pedem assim, dá dicas. E eu sei que tem alguns mitos, como a live vai ficar salva e para quem vai ficar depois não é da área da saúde, volta e meia aparecem na internet umas Hum. historinhas de como reduzir agrotóxico do alimento Ah, que a gente tá. compra. Sabe essas historinhas que tem por aí? Você quer comentar a partir dela e dar algumas dicas para a gente Ai, gente, fechar? eu tenho até vergonha que às vezes eu sou até grosseira. Mas Mas eu elas me estão seguro. sempre ressurgindo das cinzas. Eu não sei da onde, do nada vem no grupo da família do WhatsApp, né? Não, Como né? retirar o agrotóxico, né? Não, na verdade, eu tô brincando. Olha só. Quando a gente fala desses contaminantes, isso é muito importante, Fê, porque assim, as pessoas falam assim, tá, mas e aí? Eu até brinco, tem uma palestra minha que eu coloco a pessoa pegando a mala e indo embora, sabe? Porque a gente tem países que a legislação é muito mais firme, né? A Europa, a legislação é muito mais firme. Uhum. Enquanto que não existe nenhuma legislação para fitalatos, na Europa a gente tem 6 fitalatos proibidos, sabe? E aqui a gente Então, está só aumentando o leque de é, permitidos. é isso, exatamente. Quando a gente fala de corante, né? Aqui a gente não tem nenhuma preocupação. A gente tem países, a Suécia, por exemplo, não existe nenhum corante artificial é permitido, sabe? Então, isso é a diferença de países, né? E aí eu sempre brinco, a melhor solução é pegar a malinha e ir embora. Mas ninguém vai pegar a malinha e ir embora, né? A gente tem. Ou seja, a gente tem que resolver o nosso problema que está aqui. É, como é que a gente resolve um problema? E às vezes as pessoas falam assim para mim: Ah, Michelle, então, já que eu estou me expondo, a melhor coisa é eu eliminar esse contaminante. Eliminar, por exemplo, uma detoxicação. É, ok, né? Mas então quer dizer que você vai continuar se intoxicando Uhum. para te obrigar a fazer uma detoxicação. Detoxicação é uma coisa que todos nós fazemos, graças a Deus. Né? Assim, eu espero que todos nós estejamos conseguindo fazer. Porque é um processo fisiológico do nosso fígado, né? A gente Uhum. elimina aquelas substâncias químicas. Mas a gente tem algumas questões aí. Primeiro, quanto mais eu me expor a essas substâncias químicas, mais eu vou depender desse funcionamento hepático, e que nem sempre vai dar conta, né? Primeiro ponto. E o segundo ponto se a gente precisa também consumir nutrientes que auxiliem esse funcionamento hepático. Então, esse é um ponto. Então, e aí, isso não vale dependendo do momento da vida que eu falo aqui, né, Fernanda? Porque as pessoas também falam Sim. isso. Ah, então eu posso fazer uma detoxicação na gestação? Não, não pode. Não é o momento. E por que não é o momento? Porque o que você detoxicar passa para o seu filho. O feto é uma via de detoxicação da mãe, né? Então a gente não pode Uhum. fazer isso nesse momento da vida. Fora da gestação, seria uma alternativa. Quando você falou aí que hoje a gente fala dos 1.100 dias, ou seja, dos 100 dias anteriores, né, à gestação, que são os 3 meses para a mulher se preparar para a gravidez, de repente vale a pena. Por quê? Porque você vai eliminar aí esses contaminantes, né? Eu vou falando uma coisa, vou pensando outra coisa, né? Porque, assim, é por isso que a mulher também não deveria perder peso na gravidez, né, Fê? Porque ela Sim. elimina os contaminantes da sua circulação e isso vai para a criança, né? Então não é o momento, né, gente? E isso vale Gravidez depois na não é hora de amamentação também. fazer. Gravidez não é hora de fazer dieta da moda, de pensar em perder peso. Não é hora disso. Exato. E o mesmo vale depois na lactação, né? Porque Amamentação. também vai passar via leite materno, né? Então não é esse o momento, né? E aí, quando a gente fala no preparo, então no preparo a gente até pensaria, ok, eu vou então aumentar a minha eliminação. Essa eliminação, a gente tem aí coisas com silimarina, com. Silimarina, não, parente da clorela, espirulina. Com espirulina, a gente. Qual é a população? Qual é o N de população que usa espirulina, sabe? Mas, enfim, a gente tem com espirulina, a gente tem com chá verde, a gente tem trabalhos com rutina e quercetina, que são ali da casca da maçã ou da casca da cebola.
Então, muita gente faz, né? Torra a casca da cebola, faz farinha da casca da cebola para colocar na alimentação. Então, a gente tem aí algumas possibilidades. Mas eu falo, mas não adianta eu fazer nada disso se eu continuar me expondo muito. Então, a principal ação que eu preciso ter é reduzir a minha exposição. E aí eu acho que isso é o importante, sabe, Fê? A gente fala isso. E como é que eu reduzo a minha exposição? Obviamente que vai depender de que contaminante eu estou falando, né? Se eu estiver falando de um contaminante plástico, por exemplo, a gente fala reduzir a exposição trocando mesmo os utensílios plásticos pelos de vidro, né? E eu sempre, meus alunos eles sabem, eu falo, gente, meu marido, você tem quantos anos? Vai ser a casa da vovó, eu guardo todos os potes de vidro que eu encontrar, sabe? Comi uma coisa, eu vou guardar uns potes de vidro, seja um palmito, seja um molho de tomate, qualquer coisa, eu vou guardando tudo. Para que tanto pó de vidro? Porque depois eu uso esses potes todos. Se eu não tenho dinheiro para comprar um pó de vidro, e é uma questão, né, Fernanda, assim, apenas de costume. Organização e o costume. Não, e costume. A gente não costuma, por exemplo, sobrou o arroz, a gente não costuma colocar o arroz, né? A gente pega lá e coloca no potinho, né? Quadrado, retangular, com o arroz, por exemplo, num vidro, né? Onde seria o palmito. A gente vai achar estranho se olhar aquilo na geladeira. Mas é uma questão de costume, porque não tem nada demais aquilo. A Neuza botou aí, ó, que a silimarina também. Mas como a silimarina vai para fita e tal, eu sempre acho que nem todo mundo pode, né? E aí eu prefiro evitar essas coisas em live. Quando aí a gente, então, fala isso, é substituir, evitar os potes plásticos rachados, né? Muito velhos, evitar congelar ou também aquecer. E aí essas preocupações de aquecimento, às vezes a gente vê famílias que usam micro-ondas e colocam aquela tampa plástica do micro-ondas por cima. Aquilo ali aquece e cai no alimento. Então coloca papel, deixa eu colocar a tampa plástica. Então fazer essa substituição. E aí eu falo evitar os cosméticos, né? Trocar, substituir os cosméticos. A gente evitar o contato com papel térmico, esse papel de nota fiscal, que ele também tem BPA. Isso que a gente já falou aqui, né? De absorvente, filtro de café. E tem vezes que eu só tô até assim, que assim, até roupa, né? Sintética, ela libera muito. Então eu falo, gente, quem puder, malha só de top, não malha de roupa. Nervoso, aquele suor, nossos poros abrem, tudo entrando. Substância química. Então, enfim, são algumas coisas para plástica. Quer falar alguma coisa, Fê? Eu posso ir embora? Não, pode continuar. Pode continuar. Eu posso continuar, né? Posso continuar. Pode. E aí, quando a gente fala de agrotóxico, aí foi o que você me perguntou, que aí é o mais interessante, né? Quando a gente fala de agrotóxico, gente, eu vejo muitas pessoas preocupadas em não consumir. Eu não vou comer morango, eu não vou comer pimentão. Eu sempre pergunto, o que é isso? Acho que não tem agrotóxico. E a pessoa fala pimentão. Eu digo, quantas vezes na semana você come pimentão? Quantas preparações culinárias levam pimentão? Eu, por exemplo, não como pimentão. Então, assim, pimentão, eu não me preocupo, gente. Eu não vou gastar na minha consulta dizendo para minha paciente que o pimentão, ele é rico em agrotóxico. Porque ela vai comer uma vez ou outra. Algumas pessoas comem. Então, não é isso que eu vou me preocupar. Aí a pessoa diz assim, mas isso aí que está na lista da Anvisa. E aí eu gosto de falar isso, gente. Por quê? Porque quando a gente fala em relação ao agrotóxico, isso é muito interessante. A lista da Anvisa, ela só avalia, e aí eu vou falar exatamente aqui, 25 tipos de alimento. Então, ela não avalia, a nossa alimentação é muito mais variada do que 25 tipos de alimento. Ela não avalia o risco crônico, eu como todo dia. Ela só avalia o risco ali agudo, né? Mas, e a quantidade. Isso cumulativo, que eu tô há quase 40 anos comendo. Isso não é avaliado, tá? E aí, gente, eu acho que com certeza vão saber me responder aí, né? Quem é o agrotóxico mais utilizado no Brasil? Glifosato, né? Ele é o número 1 de uso no Brasil. A Anvisa não avalia o glifosato. E aí isso é muito curioso, né, Fê? Porque assim, o glifosato, ele tem classificação de cancerígeno. Então, a gente tem a gente tem vários países do mundo que já não permitem o uso do glifosato. Aqui no Brasil, a gente tanto permite quanto ele é o número 1 de uso. Né? Essa é uma situação política muito crítica que a gente vive. Muito. Né? E aí, eu sei que a gente vai acabar daqui a pouco, então eu vou concentrar no que eu vou dizer. E aí, o que eu tenho que pensar? Quais são esses alimentos, né, que concentram? Quando eu falo que o glifosato é o número 1 de uso aqui no Brasil, ele é utilizado em algumas produções agrícolas. E quais são elas? A soja, o milho, a cana
de açúcar e o trigo, tá? Então, 80% ou 90% do glifosato utilizado no Brasil estão concentrados nessa produção agrícola. Então, soja, trigo, cana e milho. E aí, qual é a questão, Fê? Porque assim, a gente fica muito preocupado com os alimentos vegetais e frutos, porque é o que está na lista da Anvisa, tá? Mas eu tenho que me preocupar, principalmente, eu sempre falo isso, com o ultraprocessado. Porque qualquer pacotinho ultraprocessado que eu pego, ele tem lá na lista. Tem aí traços de soja ou tem de trigo, Milho. né? Então, milho, exatamente. Então, ele é rico em agrotóxico. Então, se a primeira coisa que eu quero fazer quando alguém quer reduzir a exposição a agrotóxico é você cortar os alimentos ultraprocessados, né? Reduzir o seu consumo e evitar o máximo possível. E eu diria que, em segundo, os produtos de origem animal. Então, assim, é por isso que o plant-based ou o veganismo ele vem crescendo também, né? Então, os animais, eles consomem essa ração. E isso vai passar para a gente. E a gente, quando consome a carne do animal, a gente também se expõe a esses contaminantes. Então, eu falaria isso, tá? Eu estou controlando a hora aqui, eu sei que daqui a pouco vai acabar. Eu acho que a gente tem uns 2 minutinhos, mais ou menos. Acho que sim. Né? Então, e aí, só para eu falar outras coisas, né? Então, acho que o de agrotóxico eu falei muito rápido, você perguntou do usar alguma coisa, né? Esse artigo, gente, que usou bicarbonato para tirar o agrotóxico, ele é um artigo que ele utilizou uma fruta, que é a maçã, né? E ele tirou o agrotóxico da casca da maçã, ele não tirou da polpa. Então, assim, a gente continua tendo agrotóxico naquele local. O que eu usei ali não quer dizer que eu conseguiria para outros alimentos, tá? É trabalhoso, vamos dizer assim, né? É um processo longo e não está pensando em todo o resto do planeta, que é aquela velha história. Então, não está pensando no agricultor, não está pensando no solo, que eu estou deixando ali, que vai chegar um momento que eu não consigo produzir mais nada, não está pensando na qualidade nutricional do alimento, né? Então, eu tenho uma série de questões envolvidas. Não é simplesmente ter ali o agrotóxico ou não ter. Tá? E ele também não avaliou todos os agrotóxicos, né? Foi um agrotóxico avaliado nesse artigo. Então, não é uma medida que a gente deveria considerar como uma possibilidade. Tá? Eu quis que a gente comentasse, Mi, porque é sempre polêmico, né? As pessoas pegam... Na verdade, as pessoas contam a história da forma como querem contar, né? E é o que você falou perfeitamente. Tudo na vida é um equilíbrio. Então, a gente precisa equilibrar as nossas escolhas, o nosso dia a dia. Eu adorei o exemplo que você deu quando falou assim, tem uma festa especial, vai usar maquiagem? Usa a sua melhor maquiagem. Né? O mesmo vale para alimentação. Você vai para uma festa, come sem culpa, vai lá, confraterniza, não agora, né? Isolamento social, mas você vai, confraterniza e vamos reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, que tem embalagem plástica, né? Contaminantes, leva à obesidade, todo esse ciclo aí que a Michelle comentou com a gente. Equilíbrio é tudo na vida, né? Sim, não tem menor dúvida. E aí, eu sei que nem todo mundo consegue fazer tudo, né? Eu digo, mas escolhe uma coisa. Né? Quando a família fala assim, mas eu não tenho condições de comprar orgânico. Eu digo, vamos começar evitando os ultraprocessados, vamos evitar diminuindo o consumo de proteína animal, né? Vamos evitar escolhendo usar plantações mais fáceis de cultivo, as punks. Vamos usar os alimentos da safra. Isso. Usam menos agrotóxico. Então, assim, a gente tem algumas alternativas, né, para a gente tentar. E aí, principalmente, gente, se a gente tem uma alimentação saudável, o impacto desses contaminantes é menor. Isso, a gente tem vários trabalhos, por exemplo, até em relação à poluição, porque afinal de contas eu tenho que respirar. Mas se eu tenho uma alimentação saudável, eu diminuo o impacto. Agora, se a minha alimentação é ruim e eu ainda tenho grande exposição a esses contaminantes, eu tenho grandes chances de sofrer um impacto negativo, né, desses contaminantes. Entendeu? Negativos para a gente e para o planeta, porque esses produtos geram resíduo, né? Resíduo para a produção, resíduo do lixo, que a gente sabe que não é a realidade para muitos brasileiros, que não tem nem saneamento básico, reciclar o seu lixo. Então, realmente são os passinhos que a gente vai tomando com as escolhas pequenas, um dia de cada vez. Mi, a gente tem 40 segundos. Eu vou deixar você encerrar, mas eu agradeço imensamente ao Nuzan, que você, né, seus alunos, tá aí, você também está representando todo o grupo, e está aqui com a gente, eu também estou representando todo o meu grupo. Obrigada de coração. Pode encerrar isso. Obrigada a você pelo convite. Dá um recado aqui, Lili, me manda uma mensagem depois, alguém perguntou aí, que eu te respondo, tá? De higienização e tal. Muito obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente. Sim.
Quem sabe a gente não faz outra depois, tá bom? Ah, com certeza. Estão falando aqui Muito parte obrigada 2. pelo convite. É um prazer enorme falar com você. Obrigada a você. Um beijo para todo E com a mundo. instituição. Obrigada, gente. Tchau, Um tchau. beijo. Beijo. Tchau.